Olá, eu sou a professora Egli e nesta aula eu vou falar sobre os componentes moleculares da célula. Bem, as estruturas celulares, elas são formadas por moléculas orgânicas. E o que caracteriza uma molécula orgânica é a presença do átomo de carbono na estrutura, tá? Além do átomo de carbono, estão presentes também o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo, enxofre e alguns outros elementos em menor quantidade. As células, elas contêm tanto moléculas orgânicas pequenas quanto moléculas orgânicas grandes, que são também denominadas macromoléculas. As moléculas orgânicas pequenas que a gente encontra nas células são os aminoácidos, os açúcares, os nucleotídeos e os ácidos graxos. Todas elas entram na composição das macromoléculas, mas também são fontes de energia para a célula, principalmente os açúcares e os ácidos graxos. Já as macromoléculas são as proteínas, os polissacarídeos, o DNA e os lipídios. Vamos começar esse nosso assunto definindo o que são polímeros. Por quê? Porque várias das macromoléculas celulares, elas são polímeros. E o que significa polímeros? São moléculas formadas por unidades menores que se repetem, denominadas monômeros. Então, existem tanto homopolímeros, né, formadas por unidades semelhantes, todas iguais, quanto heteropolímeros, formados por monômeros diferentes, tá? Um exemplo de homopolímero da célula é o glicogênio, né? O glicogênio é uma molécula grande, ramificada, formada por subunidades idênticas que se repetem. E estas subunidades, representadas aqui na figura por bolinhas, são moléculas de glicose. Mas também existe na célula heteropolímeros, né? Um exemplo é o ácido nucleico, que eu vou discutir melhor com vocês na aula de núcleo, mas ela é formada por diferentes nucleotídeos. Então, a gente tem nucleotídeo de adenina, nucleotídeo de timina, nucleotídeo de citosina, nucleotídeo de guanina, enfim, em diferentes combinações. Os biopolímeros famosos são as proteínas, que são polímeros de aminoácidos, os polissacarídeos, que são polímeros de monossacarídeos, e os ácidos nucleicos, que são polímeros de nucleotídeos. Tudo isso vai ficando familiar para você à medida que as aulas forem acontecendo, tá? Vamos começar pelas proteínas. Então, as proteínas são polímeros de aminoácidos. Então, as unidades que compõem as proteínas são os aminoácidos. Os aminoácidos que compõem as nossas proteínas são de diferentes tipos, tá? Então, 20 diferentes tipos participam, de aminoácidos, né? Participam da composição das nossas proteínas. Portanto, as nossas proteínas são heteropolímeros, tá? Eu estou apresentando aqui nesse quadro os 20 tipos de aminoácidos que estão presentes nas nossas proteínas. Porém, você não precisa se preocupar em guardar a fórmula estrutural de todos eles. Mas uma coisa que você precisa sim guardar é a fórmula estrutural dos aminoácidos. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Todos os aminoácidos, eles apresentam um carbono central, tá? O carbono alfa. Esse carbono faz 4 ligações químicas. Uma das ligações está um grupo amina, o NH2. Uma outra ligação é feita com o grupo carboxila, o C-O-OH. A terceira ligação é sempre com um hidrogênio, né? Uma molécula de hidrogênio. E a quarta ligação é com um grupo radical. Esse grupo radical é o que vai variar, né, nos diferentes aminoácidos. Então, voltando aqui no quadro, ó, só acompanhando aqui em cima, tá? Você tem sempre um carbono central, um grupo carboxila, um grupo amina, um hidrogênio, e o que vai mudar é sempre o radical. E é a variação do radical que, obviamente, dá nome aos aminoácidos, tá? Então, não precisa decorar nomes nem fórmula estrutural dos aminoácidos, mas você precisa conhecer a fórmula estrutural geral dos aminoácidos, ok? As proteínas, elas podem apresentar até 4 níveis de organização: estrutura primária, a secundária, a terciária e a quaternária. Explicando cada uma delas e a evolução, né, de uma para outra, isso vai ficar mais claro para você.
Então, a sequência linear de aminoácidos é a estrutura primária, tá? Então, aqui a gente tem um aminoácido, outro aminoácido. Tá simplificado no desenho para a figura não ficar muito poluída, né? Mas, ó, você tem aqui o carbono central, o grupo carboxila, o grupo amina, o hidrogênio e o radical, tá? Simplificado aqui para a figura não ficar muito cheia de informação e a gente não entender nada. O que que eu quero chamar a sua atenção? A estrutura primária da proteína é basicamente os diferentes aminoácidos unidos entre si por uma ligação muito importante que recebe o nome de ligação peptídica, tá? Por isso que uma outra forma da gente se referir à estrutura primária é cadeia polipeptídica, tá? Uma cadeia cheia, né, formada por muitas ligações peptídicas. Essa é a estrutura primária da proteína. Essa estrutura, ela pode assumir um arranjo, né, ou em forma de espiral aqui, né, melhor denominada uma hélice. Então, veja que é um dobramento da estrutura primária formando uma hélice. Ó, identifica aqui na figura os aminoácidos. Ó, um aminoácido, carbono central, grupo amina, hidrogênio, grupo carboxila, radical, ligado ao outro aminoácido e assim por diante. Tá? A estrutura primária ela pode assumir uma configuração de hélice, mas também existe uma outra forma bastante comum nas proteínas, que é a folha beta-preguiada. Então, você tem componentes de aminoácidos distantes interagindo, né, formando aqui como uma alça, né? Percebe aqui, né, na figura que a gente percebe, né? Formando aqui uma alça, tá? Então, estas duas estruturas são organizações secundárias da proteína. Essa estrutura secundária, ela pode se dobrar sobre si mesma, formando aqui uma estrutura terciária. Então, acompanha aqui, ó, aqui está a estrutura primária, que se arranja em forma aqui de uma alfa-hélice, né, determinando a estrutura secundária, e essa estrutura secundária ela pode se dobrar sobre si mesmo, né, sendo mantida pela ligação química entre componentes de aminoácidos distantes, formando essa estrutura globosa, tá? Pode também, às vezes, fazer uma formação fibrosa, mas adiante a gente vê isso melhor. E o quarto nível, né, o próximo nível de organização da proteína é a estrutura quaternária. Olha do que ela é formada, ó. Essa estrutura proteica é uma estrutura quaternária formada por 4 subunidades proteicas, cada uma delas é uma estrutura terciária. Então, várias estruturas terciárias associadas podem formar uma estrutura quaternária. Na figura aqui, ó, o exemplo é a proteína hemoglobina, tá? Que está presente nas hemácias. Então, uma hemácia é uma célula sanguínea responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, dentro dela, você vai encontrar milhares e milhares de unidades de proteínas como essa, né? Que é a hemoglobina, cuja função é o transporte de oxigênio, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui com você, ó. Na composição das proteínas, entram diferentes tipos de aminoácidos, 20 diferentes tipos de aminoácidos. Então, as proteínas elas vão diferir quanto? A quantidade de aminoácido, o tipo de aminoácido presente e a sequência desses aminoácidos. Então, uma analogia que eu acho interessante para se pensar é assim, ó, o alfabeto tem um número ali de letras, né? Tem uma quantidade de letras. Veja a quantidade de palavras possíveis formadas a partir daquelas letras do alfabeto. Nem todas as palavras têm todas as letras, mas você consegue pensar que uma quantidade de aminoácidos pode permitir a formação de diferentes tipos de proteínas. Então, estima-se, né, que em uma célula a gente tenha mais ou menos 3.000 diferentes tipos de proteínas. Tá? Por quê? Porque o fato de serem 20 diferentes aminoácidos, nas mais variadas possibilidades de combinações, vai dar uma possibilidade de muitos tipos de proteínas, com funções diferentes, inclusive. Tá ok? Vamos adiantar aqui a nossa conversa. Existem proteínas simples, né, quando elas são formadas exclusivamente por aminoácidos, mas também existem proteínas conjugadas,
quando além da cadeia polipeptídica, a cadeia proteica, a cadeia de aminoácidos, ela pode também ter porções glicídicas, formando glicoproteínas, ou porções lipídicas, formando lipoproteínas, tá? Uma propriedade das proteínas que a gente precisa discutir é a desnaturação e a renaturação. Então, a funcionalidade da proteína está relacionada com a forma dela, tá? Então, esta é a configuração que a gente denomina de nativa. Algumas situações pode levar à desmontagem desta proteína, ela pode desnaturar. Que fatores são esses? Altas temperaturas, detergentes, solventes, radiação, tá? Eles vão interferir nas ligações químicas da estrutura funcional e desmontar a proteína. Se as condições favoráveis forem retomadas, ou seja, né, a temperatura normalizar, houver remoção de detergente, solvente, radiação, enfim, a proteína pode renaturar e reassumir a sua configuração ativa, né? Então, a funcionalidade de uma proteína está diretamente relacionada à forma dela, ok? A gente tem tanto proteínas globulares, globosas, como foi o exemplo da hemoglobina que eu te mostrei, mas a gente tem proteínas fibrosas, né? Um formato fibroso, né? Alongado. Dois exemplos interessantes são o colágeno e a queratina, ok? Funções das proteínas. Então, as proteínas têm muitas funções na célula, né? Diferentes proteínas, diferentes funções. Então, exemplos de proteínas cuja função é estrutural. O colágeno, presente nos ossos, presente na pele, nas articulações. A queratina, presente na pele também, no cabelo, nas unhas. Microtúbulos e microfilamentos, participando do citoesqueleto da célula, tá? Elas também podem ter funções informacionais. Então, a gente tem hormônios proteicos, né? Dois hormônios proteicos bem importantes são a insulina e o glucagon. Participam também dos movimentos celulares, tá? Tanto da célula como um todo, quanto do movimento intracitoplasmático. Dois exemplos importantes, a quitina e miosina, que a gente vai ver lá na fibra muscular. Transporte. A gente tem muitas proteínas transportadoras na membrana. Também participam do reconhecimento celular, tá? As glicoproteínas de membrana, vou falar delas na nossa aula de membrana, tá? E ação enzimática. Então, tem uma frase bacana que diz assim, ó, nem todas as proteínas são enzimas, mas todas as enzimas são proteínas. Proteínas que aceleram reações químicas que ocorrem na célula. E a gente tem as amilases, lipases, colagenases, a tripsina, a pepsina. A gente vai falar de muitas enzimas, né, ao longo das nossas aulas. E muitas vezes, né, uma nomenclatura moderna identifica as enzimas com a terminação ase, né? Então, uma amilase é uma enzima que quebra amido, uma lipase é uma enzima que quebra lipídio, e por aí vai. Vamos agora falar um pouquinho dos carboidratos, tá? Quem são os carboidratos? São os açúcares, né? Desde os açúcares simples, né? Que a gente denomina de monossacarídeos, até os polissacarídeos, que são polímeros. Monossacarídeos importantes para o metabolismo celular, eles são denominados em função da quantidade de átomos de carbono que está presente na molécula. Então, uma triose tem 3 átomos de carbono, uma tetrose, 4, uma pentose, 5, uma hexose, 6, uma heptose 7. A gente vai falar bastante de hexoses e pentoses nas nossas próximas aulas, tá? Esses monossacarídeos, eles podem se unir formando moléculas um pouco maiores, né? Então, desde disacarídeos, né, que são formados por 2 monossacarídeos e atuam como reserva de energia, e um exemplo bem bonitinho que a gente tem é a sacarose, né? A sacarose é o açúcar, né? O que a gente costuma normalmente denominar de açúcar, aquele branquinho de consumo lá em casa, né? Então, a sacarose é um disacarídeo, ou seja, ela é formada por 2 monossacarídeos, uma glicose e uma frutose.
tanto a glicose quanto a frutose são exoses, né? Acompanha comigo, ó. Elas têm 6 átomos de carbono na molécula, então são exoses, tá? Com mais de 2 monossacarídeos, a gente tem os oligosacarídeos, formados por até 10 monossacarídeos. E eles vão aparecer na célula, muitas vezes ligados aos lipídios, formando glicolipídios, ou ligados às proteínas, formando as glicoproteínas. E aí a gente tem os polissacarídeos, que são os polímeros de monossacarídeos, né? São moléculas grandes. Elas podem ser lineares, mas também ramificadas. Quanto à constituição, podem ser polissacarídeos simples, quando são formados por monossacarídeos idênticos, são homopolímeros, ou polissacarídeos complexos, quando são formados por diferentes monossacarídeos, também conhecidos como heteropolímeros. Aí a gente tem um polissacarídeo simples muito famoso, né, que é o glicogênio na célula animal e o amido na célula vegetal, que são polímeros formados só por moléculas de glicose. Então, são polímeros simples. Na constituição da molécula, só tem glicose, tá? Mas também existem polissacarídeos complexos, né? Não sofre aqui com a figura para guardar, né, memorizar a figura, mas só exemplificando. Então, existe um polissacarídeo complexo que é muito importante para a matriz extracelular, que são as GAGs, glicosaminoglicanas. Então, são moléculas gigantes, aqui eu só tenho um pedacinho dela, mas veja, na composição tem tanto uma hexosamina quanto um ácido urônico, né? Não é como o glicogênio formado apenas por glicose. Não, nos polissacarídeos complexos, a gente já tem diferentes monossacarídeos entrando na composição. E aí eu queria aproveitar que nós estamos falando de carboidratos, de proteínas. Uma pausa para um golinho de água aqui. E falar do metabolismo. Deixa eu falar com você aqui. Falar um pouquinho sobre a importância, né, do controle do metabolismo dos açúcares no nosso corpo. Então, veja, a principal molécula que as células utilizam para a geração de energia é a glicose, tá? Então, não pode faltar glicose no nosso organismo. Porém, a glicose em altas concentrações na corrente sanguínea, ela é lesiva. Ela pode danificar principalmente a parede dos vasos. Então, é preciso que haja um mecanismo de controle, né, da glicemia, de controle dos níveis de glicose no sangue, tá? E é sobre isso que eu vou falar, tá? Então, acompanha aqui comigo na figura, ó. Quando a gente se alimenta, né, logo após uma refeição, os níveis de glicose no sangue aumentam muito, tá? E como eu falei, muita glicose no sangue é lesiva. É lesivo, né? Então, esse aumento da taxa de glicose no sangue rapidamente estimula uma célula que recebe o nome de célula beta, é uma célula do pâncreas, responsável pela produção de insulina. Então, altos níveis de glicose no sangue faz com que essa célula beta libere insulina para a corrente sanguínea. A insulina, basicamente, ela faz com que a glicose entre nas células, tá? E especialmente nas células do fígado, no hepatócito, né, vai ocorrer uma grande absorção de glicose que vai ser armazenada lá na célula do fígado, que se chama hepatócito, de glicose na forma de glicogênio. Então, lembra, o glicogênio é um polímero de glicose. Então, à medida que a glicose vai entrando no hepatócito, ela vai se juntando, formando o glicogênio. E desta forma, a gente tem níveis adequados de glicose no sangue para abastecer todas as células do organismo e o excedente está ali guardadinho no fígado, tá? Ali algum tempo, os níveis de glicose no sangue caem. Por que caem? Porque a glicose que está no sangue está indo para as outras células do nosso corpo para fornecer energia. Essa baixa taxa de glicose no sangue, né, essa hipoglicemia, inibe a liberação de insulina pelas células beta
mas estimula um outro tipo celular que também está lá no pâncreas, que recebe o nome de célula alfa, a liberar glucagon. O glucagon vai atuar sobre as células do fígado fazendo o caminho contrário. Vai fazer agora com que aquela molécula de glicogênio que está dentro do hepatócito seja quebrada, liberando unidades de açúcar, liberando glicose e entrando na corrente sanguínea para estabilizar os níveis de glicose no sangue. Não pode nem ter muito, mas também não pode ter pouco, tá? E aí, olha que interessante, ó. A gente tem aqui uma questão que caiu na prova de 23 para perito criminal da Polícia Civil, que trata justamente disso aí. Então, ó, vamos ver se com a informação que a gente teve até agora, a gente consegue resolver essa questão, ó, esse teste. Então, em uma pessoa saudável, o consumo de carboidratos aumenta consideravelmente a glicemia sanguínea, aumenta os níveis de glicose no sangue, né? No sangue, né? Na corrente sanguínea. Mas após certo tempo, esses níveis são reduzidos a níveis normais, tá? Essa redução é causada pela ação do hormônio insulina, que é sintetizada no pâncreas. Temos essa alternativa aqui, ó. Temos, ó, insulina, pâncreas. Vamos ver se o resto bate. O excedente de glicose circulante no sangue e não metabolizado pode ser convertido em glicogênio nas células do fígado. Ah, que bonitinho aqui, ó. A alternativa correta é a alternativa D. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre as funções dos polissacarídeos. A gente tem também, né, polissacarídeos que funcionam, participam das estruturas celulares e também informacionais. Então, a gente tem polissacarídeos que ficam na superfície das células e participam do reconhecimento entre as células. Alguns atuam como receptores de membrana, a gente vai falar bastante sobre esses receptores de membrana, e também algumas atuam na ligação entre o citoplasma e a matriz extracelular. À medida que a gente for avançando no conteúdo, né, eu vou destacando essas funções, eu vou chamando a sua atenção para essa função dos polissacarídeos, ok? Lipídios, vamos falar dos lipídios. Eu vou falar pouco dos lipídios, porque nós vamos falar bastante de lipídio na aula de membrana. Mas veja que interessante, ó, deixa eu falar com você aqui um pouquinho. Então, carboidratos são formados por monossacarídeos, proteínas são formadas por aminoácidos. E lipídios? O que caracteriza o lipídio, né, o que classifica uma molécula como lipídio, está mais relacionada com as suas propriedades de solubilidade. Então, os lipídios, eles são bem solventes, eles são solventes, eles são solúveis, em solventes orgânicos, como éter, clorofórmio e benzeno. E são insolúveis em água. Então, é o clássico, né? Água e óleo não se misturam. Então, quando eu vou definir lipídio, né, o princípio é a sua característica de solubilidade em solventes orgânicos apolares, né, como éter, clorofórmio, benzeno, e a sua insolubilidade em água, tá? Então, de acordo, né, com a função, nós temos lipídios de reserva nutritiva, lipídios estruturais e lipídios informacionais, que são os hormônios. Então, os lipídios estruturais os lipídios de reserva nutritiva são as gorduras neutras, tá? Então, a gente tem um grande estoque de lipídio no nosso organismo. E eles são classificados, né, denominados em função da quantidade de ácidos graxos que entram na composição. Então, eu posso ter moléculas com 1, 2 ou 3 ácidos graxos na composição, formando monoglicerídeos, diglicerídeos ou os famosos triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são a principal molécula de reserva das células adiposas, tá? Então, as nossas células adiposas são grandes estoques, são grandes reservas de energia na forma de gordura, né? E a molécula que está ali, preferencialmente, é o triglicerídeo. De novo, não é para você se assustar com estas fórmulas estruturais, é para te ajudar a compreender, né? Então, o que é um triglicerídeo?
É uma molécula de glicerol associada a 3 moléculas de ácidos graxos, né, formando um triglicerídeo, tá? E a gente tem aqui um lipídio estrutural. Então, na nossa próxima aula, que eu vou falar sobre as membranas, né, a gente vai falar muito sobre esta molécula aqui, ó, que é um componente da membrana plasmática, tá? Eu desenvolvo esse, né, esse modelo, essa estrutura na nossa próxima aula. É só para falar, né, do nosso lipídio aqui, que é muito importante na composição das membranas celulares. Então, veja, ele é um lipídio que ele tem uma porção hidrofílica. O que significa isso? Interage com a água, tá? Pelo formato, ela é frequentemente denominada como cabeça, tá? Então, é uma molécula, né? E essa parte da molécula recebe o nome de cabeça. Ela é polar. O que significa isso? Ela interage com a água. Ela é hidrofílica, tá? E ela tem essa molécula, esse lipídio estrutural, ele tem 2 longas cadeias de ácidos graxos. Os ácidos graxos são moléculas grandes, né, de carbono, tá? Essas 2 cadeias de ácidos graxos são apolares. São denominadas caudas apolares, tá? E não interagem com a água. Elas são hidrofóbicas, tá? Essa propriedade, né, de um lado interage com a água, é hidrofílica, e do outro lado não interage com a água, tá? Define essa molécula como uma molécula anfipática. Então, o que são moléculas anfipáticas? São moléculas que, de um lado, elas interagem com a água, e do outro, não. Essa propriedade vai ser importantíssima para que a gente entenda a estrutura das membranas celulares, né? Da bicamada lipídica que compõe as membranas celulares. Então, eu volto a falar sobre isso, eu volto nesse ponto na nossa aula de membrana, tá? Alguns lipídios, eles atuam como moléculas informacionais, são hormônios, os hormônios esteroides. Então, nós falamos que existem hormônios proteicos, né? Hormônios cuja estrutura é proteína, mas nós também temos os hormônios esteroides, cuja estrutura é lipídica. Exemplos bem conhecidos, hormônios bem conhecidos: progesterona, o estrogênio, a testosterona, o cortisol, a aldosterona, são todos hormônios lipídicos. Bom, eu vou parando por aqui, tá chegando no nosso tempo, né? Eu espero que você tenha, né, aproveitado o conteúdo da aula de hoje. Você reparou que eu não falei nada de ácido nucleico, porque a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA na nossa aula de núcleo, e eu falei muito superficialmente sobre os lipídios, porque a gente vai falar bastante deles na nossa aula de membrana, tá? Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Um beijão!